Uma aula de escola dominical sobre arminianismo e calvinismo. Qual é a ideia desta aula? Deixa eu explicar bem para vocês. Não é criar celeumas. Nós somos uma igreja armínio-wesleyana. Nós cremos na mensagem que nós pregamos e na teologia que nós temos. E o que nós queremos é que vocês compreendam a nossa teologia, tendo um comparativo de uma outra teologia que é muito forte. Mas a nossa ideia é, você entenda o que é arminianismo e o que é calvinismo. Nós somos arminianistas, nós somos wesleyanos. E depois nós vamos estar dando um tempo para ele vai falar de meia hora, 40 minutos. Depois nós vamos abrir para perguntas, então se durante a aula você tiver perguntas, anote, que nós vamos abrir para perguntas. Serão perguntas sem réplicas, não é um debate em que você vai ficar tentando impor o teu posicionamento, não. Vai ser uma pergunta, ele responde, aí o outro vem, faz uma pergunta, ele responde, outro vem, faz uma pergunta, ele responde. Ah, pastor, mas eu queria fazer uma réplica. Guarde a tua réplica para depois, porque senão não vai dar tempo. A ideia é nosso crescimento em relação àquilo que nós cremos. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de termos uma aula como essa nessa manhã. Que tu uses o teu servo, pastor Vinícius, para que ele seja esse instrumento a abençoar as nossas vidas e que haja discernimento e sabedoria em todos nós que aqui estamos. Nós te louvamos, te damos graça em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. A paz de Cristo Jesus. Nós temos aqui uma tarefa bem difícil de sintetizar esse assunto enorme em aproximadamente 30 a 40 minutos. Por que eu digo isso? Porque o assunto realmente é extenso, irmãos. É uma área que eu tenho pesquisado. Ontem eu anunciei, inclusive, aqui um dos títulos que eu publiquei sobre esse assunto, né? E 415 páginas ainda é pouco para a quantidade de coisas que a gente precisa falar sobre isso. A quantidade de texto bíblico para analisar é muito grande. Então, assim, eu preparei realmente uma apresentação bem simples, são slides bem simples também, para a gente trazer as ideias básicas, panorâmicas, dos dois sistemas de uma maneira comparada. Tá? Bom, vamos começar pelo calvinismo. O calvinismo ele tem alguns axiomas, alguns pontos, na verdade 5 pontos, que nós conhecemos por um acrônimo chamado TULIP. A tulipa, né? Aquela flor rosinha. E de onde surgiu este acrônimo? A gente pensa que eles que inventaram, né? Na verdade, eles devem isso a nós. Como que isso aconteceu? Por volta... Vocês estão me ouvindo melhor agora? Porque estava dando microfonia, aí eu abaixei. Por volta dos anos 1618, aconteceu ali um sínodo na Holanda, chamado Sínodo de Dort. E um tempo depois da morte de Jacó Armínio, que era um teólogo holandês, os seus seguidores, que ficaram conhecidos como remonstrantes, eles prepararam uma série de artigos defendendo o que eles acreditavam, contrapondo aquilo que vinha sendo ensinado nas universidades lá da Holanda. E aí, nesse sínodo, os teólogos presentes ali responderam com um outro documento, invalidando a crença daqueles remonstrantes. A palavra remonstrante só significa alguém que está protestando, tá? Então, era um grupo que estava protestando contra as ideias dos seguidores do Teodoro de Beza, que foi o substituto de João Calvino, lá na universidade naquela região. E aí, então, surgiu, em função dessa resposta, este acrônimo que nós conhecemos hoje como TULIP. E o que seria? Seriam 5 pontos, então. São esses 5 aqui. Ó. É um acrônimo do inglês, né? T significa total depravação. U, eleição incondicional, que tem a ver com a predestinação. L, de expiação limitada, seria a ideia de que Jesus tenha morrido tão somente pelas pessoas que ele elegeu, a gente vai comentar melhor. I, de graça irresistível,
ou seja, a pessoa não pode resistir ao chamado divino. E, por último, perseverança dos santos, mas nós poderíamos acrescentar aqui também incondicional, porque eles acreditam que uma vez que a pessoa foi salva, ela nunca perderá a sua salvação. Então, esses são os 5 pontos do arminianismo, do calvinismo. E no arminianismo, recentemente um teólogo americano, Brian Abbassiano, ele criou também um outro acrônimo para facilitar aí a maneira como a gente pensa. Esse acrônimo ficou conhecido como FACTS, fatos, né? Também são 5 pontinhos. E praticamente os 5 pontinhos aqui, quase todos eles se opõem àqueles 5 pontos do calvinismo. Então, o primeiro deles aqui é feito livre pela graça. O segundo, expiação para todos, ou expiação ilimitada. C, de eleição condicional. O único ponto convergente que nós temos é o T, de total depravação. E, por último, segurança em Cristo. Embora, dentro do sistema arminiano, a gente tenha aí 2 escolas de pensamento, a gente tem um grupo que acredita que, uma vez que a pessoa foi salva, ela também não vai perder a salvação. E, principalmente, entre os batistas, a gente tem pessoas que acreditam dessa forma, né? Muitos deles são arminianos, mas quando chega no 5º ponto, eles creem na ideia de que não se perde a salvação. Mas a maioria dos arminianos, inclusive a nossa igreja, acredita que a apostasia ela é possível de acontecer. Mas isso não impede que a gente tenha certeza e segurança da nossa salvação também. Mas são pontos que eu vou comentar aqui. Bom, vamos começar aqui seguindo aquele raciocínio da Tulip, que é o mais conhecido. Vamos falar sobre aqueles pontos e vamos fazer algumas comparações. Então, o primeiro deles, que é o ponto convergente, é o ponto da depravação total. E o que tem a ver com depravação total? O que significa isso? Quando nós falamos de depravação total, estamos falando dos efeitos que a queda de Adão provocou na raça humana. E aí nós normalmente separamos aqui 3 efeitos principais. O primeiro deles é a morte espiritual, o segundo, o pecado original, e o terceiro, a incapacidade espiritual, que o Manual da Igreja do Nazareno chama de inabilidade natural. É a mesma coisa, a gente vai explicar. Eu vou passando aqui alguns versículos para a gente entender o que significam esses pontos. O primeiro deles, então, a morte espiritual. O primeiro efeito da queda de Adão. Esta morte tem a ver com a alienação. Então, lá em Gênesis 2, nós temos aquela ordem de Deus para que ele pudesse comer de tudo, livremente, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, foi o que Deus disse a Adão, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte de que ele está falando aqui, claro que tem um sentido duplo, a morte física também, mas num primeiro plano, o que Deus está dizendo para Adão é no sentido da espiritualidade, é a alienação, a separação do Criador e criatura e Criador. Se você observar, por exemplo, Romanos 3:23, Paulo está falando sobre este efeito. E ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glória de Deus ali, gente, não tem a ver com o que muita gente pensa hoje. A glória de Deus invadiu e as pessoas caíram. A glória de Deus invadiu o culto e as pessoas pularam. Não, não é isso. Glória de Deus em Romanos 3:23 está falando da presença de Deus, que foi perdida depois da queda de Adão. Então, quando nós falamos aqui dessa morte, todos pecaram, destituídos estão da presença de Deus, é porque houve uma alienação, uma separação entre a criatura e o Criador. Então, trouxe como consequência esta morte espiritual, esta alienação. E Paulo também fala aos Efésios, no capítulo 2, verso 1, que Deus nos vivificou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos no sentido espiritual. E o que Deus fez? Nos vivificou, nos regenerou, nos transformou a natureza que era caída. E ele fala algo muito semelhante também aqui aos Colossenses, no capítulo 2, verso 13. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Então, a morte espiritual é a separação do ser humano para com Deus. E que traz como efeito também, que vai ser o terceiro ponto que eu vou comentar, a incapacidade espiritual, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Bom, o segundo efeito da queda
é o que a gente pode chamar aí, então, também de pecado original. E o que é pecado original? Pecado original, o pessoal pensa na fruta, na maçã, pensa no sexo, não tem nada a ver com isso. Pecado original é a corrupção da natureza do ser humano, é a maneira como o ser humano ficou depois da queda, a sua tendência para escolher o errado, aquilo que desagrada a Deus, para escolher aquilo que é pecaminoso. Então, essa corruptibilidade da nossa natureza é o que nós chamamos de pecado original. É a nossa carnalidade. E dentro disso, nós chamamos de pecado original por 3 razões. A primeira razão pela qual nós chamamos de pecado original se dá porque ele se originou lá no Éden, com o primeiro casal, com os primeiros representantes da raça humana. Então, ele é original por isso, porque se origina com os primeiros representantes da raça humana. E Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, falando sobre isso. Ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, através do pecado daquele primeiro casal, toda a raça humana herdou esta natureza corrupta, adâmica. Nós também chamamos de pecado original por uma segunda razão, porque ela está no ser humano desde a sua origem, desde o momento em que a pessoa nasce. Então ela não vai aprender a pecar lá depois. Eu vou até explicar isso aqui rapidinho do ponto de vista histórico, como é que isso foi discutido na história da igreja. Mas no Salmo 51, versículo 5, Davi declara o seguinte: eis que nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, ele reconhecendo que desde o seu nascimento ele já é um pecador. Lá na história da igreja, nós temos uma pessoa que foi muito importante para a consolidação desta doutrina. Claro que a Bíblia já fala disso, mas no decorrer da história da igreja houve alguns debates. E uma pessoa-chave para consolidar essa doutrina foi Agostinho de Hipona, lá no século V. Apareceu um outro teólogo daquela época, um bispo da região do que hoje é a Inglaterra, e o nome dele era Pelágio, e Pelágio começou a negar o pecado original. Ele dizia que a criancinha, quando nasce, ela nasce neutra, uma tábula rasa, branca, que vai aprender a pecar por socialização. Então ela vai ver o pai pecando, vai ver o vizinho pecando, vai ver alguém fazendo alguma coisa errada e vai pecar porque está aprendendo de acordo com a sua socialização. E Agostinho vai defender aquilo que é o ponto de vista bíblico. A criança não nasce neutra, a criança nasce morta, no sentido espiritual, alienada de Deus. A natureza dela já é corrupta, ela já aprende a pecar por natureza. Nós não precisamos ensinar uma criança a pecar, tanto quanto não precisamos ensinar um cachorro a miar, porque por natureza ele late. E uma criança, por natureza, peca, falha, erra. Claro que a diferença, que inclusive nós fazemos lá no nosso manual, entre pecado original e pecado pessoal, se dá na responsabilidade moral. O pecado pessoal, ele começa quando a pessoa atinge uma certa idade, e isso aí varia de pessoa para pessoa, quando ela começa a entender que aquilo de fato é pecado, é errado, e aí ela toma uma decisão por aquele pecado, aquilo se torna um pecado pessoal. E ela responde de maneira moral por aquilo que ela está cometendo. Diferente de uma criança que moralmente é irresponsável. Então, essa é a situação diferente. Então, olhando para essa questão da Bíblia, nós nascemos, o ser humano nasce já em pecado. E essa é a segunda razão pela qual nós chamamos de pecado original. E a terceira razão pela qual nós chamamos de pecado original é porque o pecado original, essa concupiscência, essa corrupção, esta carnalidade, ela é a origem dos demais pecados. Então, Tiago, capítulo 1, por exemplo, versículos 14 e 15, ele diz sobre isso. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre o problema do vício em bebida, ou o problema da mentira, ou o problema do adultério, são pecados que são consequentes da natureza corrupta, da pecaminosidade humana. E por isso, então, nós chamamos de pecado original. Porque ele é, em primeiro lugar, originado nos primeiros representantes da raça humana. Em segundo lugar, ele é original porque ele está no ser humano desde a sua origem.
E em terceiro lugar, porque este pecado, que esta concupiscência é a origem dos demais pecados. Além destas duas questões que nós já falamos sobre a depravação total, nós temos ainda uma última, que é o que nós chamamos de incapacidade espiritual. Nosso manual prefere chamar também de inabilidade natural. E o que seria isso? É a maneira como o ser humano ficou, depois da queda, incapaz de tomar decisões no âmbito, na esfera espiritual. E Paulo fala sobre isso aos Romanos, no capítulo 3. É uma pena não dar tempo aqui de fazer uma exposição maior para a gente entender esse contexto. Mas para não perder aqui o entendimento mais adequado, o que está acontecendo aqui é que Paulo escreve essa epístola para tratar de um problema que aquela igreja vinha enfrentando, um problema de divisão, onde judeus que se converteram ao cristianismo e crentes gentios que estavam convivendo na mesma comunidade não se davam em função de algumas ideias que os judeus tinham de leis de pureza e impureza. E o que Paulo está trabalhando aqui do bloco de capítulos 1 a 3 em Romanos? O problema da universalidade do pecado. E ele quer mostrar para os judeus, para os crentes judeus que se converteram, que eles não são melhores do que os gentios. Daí, por exemplo, essa pergunta, pois que? Somos melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Então nós também chamamos de depravação total exatamente isso. A maneira como o ser humano foi atingido pelo pecado na sua integralidade. E aí é importante nós fazermos uma distinção, porque é aqui que reside a ligeira diferença da maneira como nós arminianos interpretamos a depravação total, da forma como os calvinistas interpretam. Nós entendemos que o ser humano foi afetado pelo pecado de Adão de maneira extensiva, mas não de maneira intensiva. Extensiva no sentido da extensão, na integralidade. O ser humano foi afetado corpo, alma e espírito. Mas não de maneira intensiva, ou seja, ele não é tão mal quanto ele poderia ser. Mas Paulo diz aqui, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, claro que existe também uma tendência para escolher aquilo que é o errado, aquilo que é pecaminoso, mas não quer dizer que a pessoa vai ser o pior assassino que ela possa ser. Não quer dizer que vai ser o pior mentiroso que ela possa ser. Ainda é possível fazer algum tipo de bem, mas não o bem espiritual. E por isso nós chamamos de incapacidade espiritual. Veja aqui que ele diz assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aí nós fazemos uma distinção de livre-arbítrio, porque são dois tipos de livre-arbítrio. Quais são esses dois tipos? O primeiro tipo nós chamamos de livre-arbítrio natural. E esse permaneceu com o ser humano após a queda. E o outro nós chamamos de livre-arbítrio espiritual, que foi perdido com a queda, naquela pessoa não regenerada. O que é o livre-arbítrio natural? É a capacidade para tomar escolhas naturais, corriqueiras, horizontais da vida. Por exemplo, você já viu alguém ir num supermercado, e nessa fase de inflação, de dificuldade financeira que a gente tem, você já viu alguém chegar no supermercado, se deparar com 2, 3, 4 marcas de leite, e a pessoa no meio do mercado dobrar o joelho e perguntar, Senhor, que leite que eu levo aqui? Você já viu acontecer isso? Eu nunca vi. Então nós vamos pelo nosso instinto, por outras coisas externas que levam a gente a tomar uma decisão natural. A gente não precisa de uma direção de Deus para escolher a marca de leite. Então, isso é livre-arbítrio natural. Mas o livre-arbítrio espiritual foi perdido com a queda. E é aqui que muitas vezes os calvinistas querem nos acusar de pelagianos, por causa do Pelágio que eu falei agora há pouco. Ou de semi-pelagianos, por causa de uma outra pessoa que apareceu naquela história, né, do debate de Agostinho com Pelágio, um homem chamado João Cassiano. E ele quis defender uma posição intermediária, que não é a posição da nossa igreja também. A nossa posição é a posição bíblica, da depravação total. E o João Cassiano quis defender que o ser humano não nasce nem morto, como Agostinho dizia, e nem neutro, como o Pelágio dizia. João Cassiano dizia que a criança nasce doente, enferma no sentido espiritual. Então ela poderia dar o primeiro passo em direção a Deus e Deus faz o resto. Só que isso é um engano. É Deus quem toma a iniciativa na salvação. E daqui a pouco nós vamos falar sobre graça preveniente. É daí que vem o nosso termo preveniente. Porque preveniente é uma palavra
aglutinada de duas expressões latinas. Pré, que tem a ver com algo antecipado, e venir, do verbo vir, em latim. Então é a graça que vem antes, é Deus quem toma a iniciativa na salvação. Não é o ser humano quem dá o passo, é Deus quem vem ao encontro do pecador perdido. Por quê? Porque ele se tornou espiritualmente incapaz, inábil. Ele não consegue dar um passo, é Deus quem vai em direção ao pecador. Não é? Então a gente faz essa distinção, livre-arbítrio natural, livre-arbítrio espiritual. Aí os calvinistas preferiram se apoiar numa outra terminologia que não foi Calvino quem inventou, não foi Teodoro de Beza quem inventou. Foi lá no começo do século XVII, um teólogo chamado Edward Stillingfleet, e ele inventou uma terminologia chamada livre agência. E eles preferem usar isso ao invés de livre-arbítrio natural. E o que é livre agência? É a mesma coisa, é escolher coisas naturais. Tá? Então eles trocaram 6 por meia dúzia, mandioca por aipim. Mas é a mesma coisa no final das contas. Porque a pessoa escolhe coisas naturais. Claro que eu estou sendo aqui também um pouco mais simplista, porque não dá tempo de explicar, mas existe um sistema deles ali que eles chamam de compatibilismo. A pessoa até escolhe livremente as coisas naturais, mas no final das contas quem determinou foi Deus. Então, assim, é um negócio estranho, mas não dá tempo de eu explicar para vocês aqui agora. Mas, enfim, o que é muito importante nós saímos aqui entendendo é que o homem natural, aquele que não se rendeu a Cristo ainda, ele não tem capacidade de tomar iniciativa na salvação. É a graça de Deus quem o chama. É a graça de Deus quem toma essa iniciativa. E aí, mostrando aquela questão de que o ser humano não foi afetado em intensividade, mas em extensão, nós temos essa fala de Jesus em Mateus 7. Se vós, pois, sendo maus, e aqui ele fala da natureza, né, caída, corrupta, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, ainda restou no ser humano alguma capacidade longínqua de fazer algum tipo de bem aparente, um bem egoísta, mas ainda restou alguma coisa. Né? Bom, falamos sobre a depravação total. Aí entramos aqui no outro assunto que também é extenso e polêmico, porque envolve a predestinação. Nós cremos que a eleição é condicional. A pessoa precisa responder à oferta da graça de Deus. E a condição é o arrependimento e a fé. Os calvinistas entendem que não. Que arrependimento e fé é uma coisa que Deus dá para o crente depois que esse crente foi regenerado. Então, a ordem aqui da maneira como a salvação acontece, ela é alterada no sistema calvinista. Né? Para a gente, como é que funciona? Deus toma a iniciativa. Até aqui está igual. O homem está totalmente depravado. Deus toma a iniciativa, o calvinismo está indo pelo mesmo caminho. A diferença é que, para o calvinismo, como o ser humano não tem como escolher, porque ele está totalmente depravado, o que ele faz então? Ele elege a pessoa lá na eternidade passada, e aí ele, você que eu escolhi, então eu vou regenerar você, eu vou fazer você nascer de novo. Agora que você é nova criatura, toma aí, fé e arrependimento. E prossegue a vida que eu vou manter a tua salvação. Então, no sistema calvinista é assim. No nosso não é assim. No nosso, o ser humano está totalmente depravado, não tem condições de escolher a Deus. O que Deus faz? Ele vem com a sua graça, capacita a pessoa a entender a mensagem do Evangelho, ilumina, convence ele da sua pecaminosidade e liberta o seu arbítrio que está escravizado pelo pecado para que ele tome esta decisão. E quando eu chegar aqui na graça, eu tenho alguns textos para mostrar como isso acontece. E quando a pessoa responde a esta oferta de graça, com arrependimento e fé, Deus, então, regenera. Então, a ordem aqui é invertida. Né? Para a gente, a fé e o arrependimento precedem a regeneração, vem antes da regeneração. E para o calvinista, vem depois da regeneração. Então, como é que funciona a questão da eleição? Para nós, há uma resposta. Para os calvinistas, não. Para os calvinistas, a eleição é um ato soberano de Deus que acontece na eternidade passada. Ou seja, o que nós chamamos aí de predestinação. Só que isso aqui é uma coisa complicada. Se você ler, por exemplo, as obras de Armínio, ele vai trabalhar isso aqui de uma maneira tão bem elaborada, e ele consegue mostrar, do ponto de vista teológico e filosófico, que crer dessa maneira torna Deus o autor do mal. Eu vou tentar explicar assim alguns minutinhos para você entender por que isso acontece. Para o calvinista, a ideia de onisciência, né, Deus sabe tudo, para eles é o seguinte: Deus só sabe aquilo que, não que ele anteviu, mas que ele fez.
aquilo que ele determinou que vai acontecer. Então, tudo que vai acontecer, ele sabe que ele determinou. Seria essa a lógica dos calvinistas, né? Então, qual é o problema disso? Se tudo o que Deus sabe, ele predeterminou, então, por consequência lógica, ele é o autor do pecado. Ele sabia que Adão ia cair? Sabia. Ele não foi pego de surpresa. Se ele não foi pego de surpresa, se o que ele sabe é o que ele fez, então ele fez Adão cair. O pecado foi uma criação dele. Deus é o autor do mal moral. Isso é um problema. Deus sabe que uma criancinha vai ser estuprada? Sabe. Mas como que apenas ele sabe? Porque tudo que ele sabe, ele decretou. Então ele é o autor daquele estupro. Então olha aí como é que torna Deus o autor do mal. São algumas argumentações que a gente pode levantar aqui em relação a isso. E aí aparece aqui duas coisinhas, duas palavras um pouco mais complicadas, que não fazem parte do nosso vocabulário do dia a dia, que é infralapsarianismo e supralapsarianismo. São duas modalidades de calvinismo. Lapsus é uma palavra latina que tem a ver com queda. Infra tem a ver com abaixo, depois. E supra, acima, anterior. Então, supralapsarianismo é uma ideia calvinista de que tudo que Deus decretou aconteceu antes da queda de Adão. Então, inclusive a própria queda. E o infralapsarianismo seria a ideia de que Deus decretou tudo depois da queda. Aí eu costumo dizer, às vezes, assim, quando eu estou conversando com alguns calvinistas, ou quando a gente está em alguma palestra, né, que o infralapsarianismo é uma modalidade de calvinismo inconsistente. Porque se Deus decreta tudo depois da queda, Deus mudou alguma coisa, e a gente crê na imutabilidade de Deus. Se ele mudou alguma coisa, né, ou lá atrás ele não sabia tudo, e começou a saber depois, enfim, aí ele só tem mais problema para resolver. Então, o mais correto aqui seria um calvinismo supralapsariano, de que Deus decretou tudo anteriormente, antes, né, à queda. Bem, os principais textos, claro que tem muitos outros, mas o nosso tempo é muito curto também, mas os principais textos que os calvinistas usam para defender a predestinação são Romanos 9,13 e Efésios 1,14. Romanos 9,13, ele vai dizer que aborreceu Esaú, odiou Esaú e amou Jacó. E Efésios 1,4 ele vai falar a respeito de que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E ainda tem também Romanos 8,29, né, que é outro texto muito falado por eles também, que os de antemão conheceu, Deus os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Nós não temos problema nenhum com predestinação. Nenhum. Nós também acreditamos em predestinação. A diferença é que nós não acreditamos em predestinação individual. Não, Deus foi lá e elegeu uma pessoa para ser salva na eternidade e blá, blá, blá. Não. Nós entendemos que Deus, sim, predestinou corpo, organismo. E que corpo, que organismo é esse? No Antigo Testamento, Israel. No Novo Testamento, igreja, que substitui Israel nesta linha. Independente da sua linha escatológica. Dispensacionalismo, aliancismo, não dá tempo de eu explicar aqui hoje. Mas, independente disso, há uma mudança, há uma ampliação de aliança. E é muito claro na Bíblia de que Deus elegeu um povo. Deus elege no Antigo Testamento uma nação, Israel, e no Novo Testamento a igreja. É este povo, este organismo eleito. E, além desta questão corporativa da eleição, tem uma segunda coisa importante no que diz respeito à eleição, à escolha de Deus. É o que eu tenho chamado de predestinação teleológica. Teleologia é o estudo da finalidade das coisas. Para que serve alguma coisa? Então, por exemplo, para que serve um banco? Você está aí sentado nele, né? Banco é uma palavra que dá vários significados, né? Pode ser o banco de guardar dinheiro, mas eu estou falando desse banco de se assentar. Para que serve? Para nos assentarmos. Para você descansar, para repousar o seu corpo aí, né? Então essa é a finalidade. Repare comigo, Romanos 8,29, por exemplo. Ele vai estar dizendo, lá em Romanos 8,29, que aqueles que de antemão conheceu, ele os predestinou para quê? Qual é a finalidade dessa predestinação? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, a ideia de Deus naquela predestinação é da restauração da imagem de Deus que foi corrompida lá no Éden. É porque não deu tempo de eu explicar sobre a corrupção da imagem de Deus lá no começo, na depravação total. Mas o plano de Deus é que aquela imagem que foi corrompida seja restaurada com a regeneração. E é disso que ele está falando em Romanos 8,29. Em Efésios 1,4, por exemplo, que a gente citou aqui também. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Então, ele elegeu, ele predestinou algo para o povo, e não o povo para algo, ok? É diferente. É como se ele tivesse predestinado a salvação para os que creem. Então,
é uma linguagem um pouco diferente da ideia daquilo que o calvinista acredita. Ah, não, Deus foi lá e selecionou esse e aquele. Não é assim que nós acreditamos. E o caso de Romanos 9 está envolvido, né, todo o capítulo, na verdade é um bloco de capítulos, capítulo 9 ao capítulo 11, falando também sobre essa ideia corporativa da eleição. Então, Deus elegeu, ali ele está falando de gentios e do povo de Israel. Ok? Infelizmente não dá tempo de eu fazer uma abordagem mais ampla. Mas tem uma palestra minha no YouTube, se você quiser depois ver com calma. E o título dela é exatamente isso daqui, Amei Jacó e Aborreci Esaú. Então dá uma procurada no YouTube, você vai conseguir ver. E ali tem 1 hora e pouquinho de palestra para você entender o pano de fundo aqui dessa eleição. No arminianismo, então, a eleição ela é condicional. Por quê? Porque a pessoa responde com arrependimento e fé à oferta da graça de Deus. Então, por exemplo, eu não vou nem gastar muito tempo, mas João 3,16, texto que todo mundo conhece de cabeça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que todo aquele que nele crê. E quem não crê? Marcos 16, 15 e 16. Portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê? Está condenado. Então, há uma condicionalidade para que a pessoa participe dos benefícios da eleição, dos benefícios da salvação. Ela precisa crer, se arrepender e responder positivamente, então, à oferta da graça de Deus. O próximo ponto aqui é a expiação, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele pagou pelo pecado da humanidade na cruz do Calvário. Os calvinistas acreditam que Jesus morreu apenas, que é uma lógica, né? Então eles acreditam que como Deus já elegeu as pessoas na eternidade passada, realmente, seguindo essa lógica, não faz sentido Jesus morrer por toda a raça humana. Então ele vai morrer por quem? Por quem ele já escolheu. Então, na lógica deles, está ok. Mas será que é isso que realmente a Bíblia aponta para a gente? Eu vou citar aqui alguns versículos e a gente vai ver que não. Para nós, né, nós entendemos que Cristo morreu por toda a raça humana, por cada uma das pessoas e pelo pecado de todas essas pessoas. Vamos aqui pelo textozinho que todo mundo conhece de cabeça. Olha que interessante. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou quem aqui então nessa frase, nesse versículo? O mundo. O que é o mundo? Aí o calvinista vai entender assim, não, o mundo aqui são algumas pessoas do mundo, não quer dizer que é o mundo inteiro. Tá, pode acontecer uma interpretação dessa? Eu acho que não. E por que eu digo isso? No português até que dá, mas no grego não dá. A palavra grega para mundo aqui é cosmos. E ela pode ter 5 significados no grego. Então eu vou falar os 5 significados para você e você substitua para a gente ver aí se tem cabimento, se tem sentido ou não. Primeiro significado, mundo, cosmos, ou cosmon, pode significar, lá no grego, o planeta Terra. Então, vamos substituir aqui. Deus amou o planeta Terra de tal maneira. Tem sentido? Na primeira parte do texto até tem. Deus amou o planeta Terra, morreu por ele, porque Romanos 8 também fala, né, de uma restauração da Terra, de que a natureza, de que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. O problema é a sequência do versículo, que diz, para que todo aquele que nele crê. Não é? E a gente não acredita que, por exemplo, a árvore crê, que a flor crê. Nós não seguimos essa ideia panteísta, né, de que Deus está em tudo, tudo é Deus. Nós não seguimos essa ideia. Então, não cabe essa ideia de que é o planeta Terra aqui no mundo. Segunda opção de tradução para mundo, cosmos, no grego, universo. Aí abarca os planetas, as estrelas e galáxias e por aí fora. Tem sentido aqui? Deus amou a galáxia, o universo de tal maneira? Não, não tem sentido. Então, também eliminamos essa alternativa. Terceira alternativa, mundo, pode significar o sistema caído, corrupto. Por exemplo, Tiago diz que todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tem sentido? Esse aqui não precisa nem perguntar, né? Jesus não vai amar esse mundo, até porque ele diz que o reino dele não é deste mundo. E aí tem gente que faz confusão. Quando ele diz, meu reino não é deste mundo, acha que ele está falando do planeta Terra, gente. Ele está falando deste mundo caído, corrupto. O reino dele não é desse mundo. Como é que ele vai amar esse mundo? Tem sentido. Quarta opção. Está lá nas cartas do apóstolo Pedro. É a única vez em todo o Novo Testamento que essa palavra pode ser traduzida dessa forma. Mundo sendo traduzida, cosmos sendo traduzida como adorno.
E o apóstolo Pedro vai dizer, não seja o vosso adorno, ele fala para as mulheres, né? A beleza exterior, o cabelo trançado, o brinco, isso e aquilo. E sim o homem interior, a espiritualidade. Tem sentido ele falar disso aqui? Também não. Inclusive é daqui que vem a palavra portuguesa cosmético. Cosmon, cosmético, vem daqui. Tá? É a única vez no Novo Testamento que tem esse sentido. Agora, nos restou a quinta. Eu falei que são 5 possibilidades de tradução, sobrou a quinta. Qual é a quinta? A raça humana inteira. É a única que sobrou e é a única que cabe aqui nesse contexto imediato, gente. Deus amou a raça humana de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos para outros textos aqui. 1 Timóteo 2, versículo, na verdade é só o versículo 4 aqui. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você acha que Deus não quer que todos sejam salvos? Não, Deus só quer que uma meia dúzia seja salva. Não. Inclusive, depois ele vai falar para a gente orar por todas as pessoas da face da terra, para que haja paz e isso e aquilo e tal. O desejo de Deus é salvar todos. 1 Timóteo 4,10. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo que é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Daqui a pouco eu vou fazer uma explicação aqui da diferença entre a provisão do perdão de pecados e a aplicação do perdão de pecados. Esse texto explica sobre isso. Deus é salvador de todos os homens em que sentido? Porque ele provisionou a salvação para toda a raça humana. Ele pagou pelo pecado de todos. Mas todos serão salvos? Claro que não. Por quê? Porque os benefícios da expiação de Cristo são aplicados apenas àqueles que foram justificados pela fé. Bom, 2 Pedro 2,1, também houve entre vós falsos profetas, como também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Esse texto é interessante. Ele diz que falsos profetas, falsos doutores, negarão o Senhor, Kyrios, que os resgatou. E a palavra resgatou, aqui nesse texto, é agorasso no grego, que tem a ver exatamente com a ideia de comprar, de pagar, de fazer a expiação pelo pecado de alguém. É uma das palavras que vão ser usadas no Novo Testamento para expiação. Olha o que o autor aqui deste versículo está dizendo. Que os falsos doutores negarão o Senhor que expiou o pecado deles. Não está dizendo que eles serão salvos, mas está dizendo que eles rejeitarão a oferta de salvação. Ou talvez até que eles se apostatarão, por causa do contexto geral aqui do capítulo 2 de 2 Pedro. Olha que interessante isso. E aí, às vezes, o calvinista vai dizer, não, ele só morreu por um ou por outro. Mas aqui está dizendo de pessoas que não serão salvas, de falsos doutores, que estarão negando o Senhor que fez expiação pelo pecado deles. Outro texto. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, a gente viu aqui que a depravação total atingiu toda a raça humana, não foi? Só tem uma pessoa que não foi atingida pelo pecado, que foi Jesus. O único que nasceu de uma mulher que não foi afetado pelo pecado original foi Jesus. Então esse texto aqui está falando de toda a raça humana, porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação de vida. Então, é só um critério hermenêutico para você entender. A hermenêutica é uma das áreas da teologia para a interpretação da Bíblia. É um critério. Pense comigo. A primeira sentença aqui diz que o pecado veio sobre todos os homens. E todos aqui significa 100% da humanidade, com exceção de Jesus, né? Agora, o que é a próxima parte aqui? O próximo pedaço do texto. A graça também veio sobre todos os homens para condenação. Pode o primeiro todos ser 100% e o segundo todos não ser 100%? Então, há um problema de critério hermenêutico se você tentar interpretar desta outra forma. E aí aquilo que eu falei, citando aqui o Roger Olson, no seu livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, ele diz, então, que existe uma diferença entre a provisão de perdão de pecados e a aplicação do perdão de pecados. Ou seja, os benefícios da expiação, a aplicação do benefício da justificação, por exemplo, só é aplicada a quem? Aquele que se arrependeu e creu. Quem não arrependeu e creu, Jesus fez provisão.
mas ele não respondeu ainda. Então ele não tem parte com os benefícios da expiação de Jesus. A graça, chegamos na graça. No calvinismo, essa graça é irresistível. Já que Deus elegeu na eternidade passada, não tem como a pessoa resistir à graça de Deus. Então, quando Deus chamar, ela vai aceitar. Ela precisa se render a Cristo, a Deus, de maneira irresistível. E eles entendem dois tipos de graça. Uma graça comum e uma graça especial. A comum, ela não tem nada de salvadora. É, por exemplo, quando Jesus diz assim, que Deus faz nascer o sol sobre justo e injusto. É uma graça, é um benefício, porque graça significa favor imerecido. E de maneira imerecida, ninguém merece esse favor, mas o sol nasce para todos. Bons, maus, justos, injustos, não é? E a graça especial é aquela graça salvífica, aquela graça salvadora, que Deus elegeu apenas algumas pessoas e disse, eu vou salvar você. E aí ele vai até aquela pessoa, e aquela pessoa ela é rendida de maneira irresistível ao senhorio de Cristo. É assim que eles entendem. Na nossa teologia arminiana wesleyana, e aqui eu estou até desdobrando já para o wesleyanismo, nós entendemos alguns estágios da graça, não que sejam vários tipos de graça. Porque graça é graça, só existe uma graça na Bíblia. Mas o modus operandi da graça se dá de maneiras diferentes. Ou seja, a maneira como ela é operada no mundo, nas pessoas, no nosso entorno, se dá de formas diferentes. Então, nós dividimos em estágios da graça. Primeiro estágio, graça preveniente. O segundo, convencedora, justificadora, santificadora e glorificadora. São os 5 estágios da graça. E isso mostra para a gente que Deus está no centro da nossa salvação do início ao fim. Desde o começo, tomando a iniciativa para alcançar o pecador perdido, que é a graça preveniente. Daí, vocês lembram que eu disse, preveniente vem de 2 palavrinhas lá. Vir antecipadamente significaria exatamente isso. Então, é a graça que vem antes, que toma a iniciativa. Convencedora por quê? Nós não falamos aqui que o ser humano está morto nos seus delitos e pecados? O não regenerado. Não estou falando de você que já é crente em Jesus. Aquela pessoa que ainda não tem Jesus. Ela está morta nos seus delitos e pecados. Quando Deus a alcança com a sua graça, e você está ali pregando o evangelho para ela, Deus está também convencendo, iluminando para que ela entenda e convencendo que ela é pecadora, para que ela tenha o seu arbítrio liberto e tome a decisão. Então está por aqui. Quando ela toma a decisão, ela diz, eu quero, eu me rendo a Jesus. O que Deus faz? Salva esta pessoa, aplica os benefícios da expiação, justifica, regenera, adota e santifica inicialmente. É o que acontece. Mas, na nossa tradição, nós entendemos que ainda existe uma segunda obra da graça de Deus. Depois dessa questão da salvação. A pessoa é salva, mas ela deve buscar uma experiência distinta da primeira, para ser inteiramente santificada. E nós entendemos que é só pela graça de Deus, gente, não é pelo mérito humano. É uma obra da graça de Deus que alcança a pessoa e a conduz a uma vida de santidade, de santificação plena. Por isso, da graça santificadora. E aí, quando terminar tudo e tudo for consumado, será que eu ou você conseguiremos mudar de natureza por conta própria? Não. É uma obra de Deus para transformar aquilo que é corrupto em incorrupto. Para operar em nós a glorificação. Bem, mostrando aqui um pouquinho da graça preveniente. Tem muitos textos, gente, mas eu quero mostrar alguns. Os calvinistas acham que a gente não acredita nesse texto, né? Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. É claro que foi ele quem escolheu. Agora, esse texto aqui não está falando de salvação, viu? Não está falando de salvação. Está falando, sim, de uma eleição, de uma escolha. Mas para quê? Para o serviço, para a obra de Deus. Veja o que ele está dizendo. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Para quê? Para que vocês deem fruto. Eu enviei vocês, eu designei vocês. A escolha do derramamento do dom do Espírito Santo sobre qualquer pessoa é de Deus. Não é nossa. Lembre comigo de Efésios capítulo 4, versículo 11, dos 5 dons ministeriais. O apóstolo Paulo vai dizer que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Gente, não fui eu que um dia, lá na minha casa, pensei, eu quero ser pastor.
acho bonito, acho legal e eu quero. Vou correr atrás disso daí, vou estudar, vou me aperfeiçoar e vou ser um pastor pelo meu mérito, pelo meu esforço. Não, foi Deus quem escolheu, quem capacitou, quem dotou de dons. É uma escolha divina, não humana. E é o que está acontecendo aqui em João capítulo 15. Então é Deus quem vem antes. Agora, no que diz respeito, né, à continuidade da salvação, né, naquilo que eu falei aqui da graça prevenente como algo iluminador, capacitador. Veja comigo aqui Atos 16, 14. Paulo está pregando na sua segunda viagem missionária, sai da região de Filipos e se encontra então com um grupo de mulheres. Está anunciando ali o evangelho. E diz a Bíblia que certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que temia a Deus, nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. O que está acontecendo então? Deus está abrindo o coração de Lídia para que ela entenda. Ele não está colocando fé ali, dizendo, você vai crer, você vai fazer assim, vai ser dessa forma. Ele não está dobrando a vontade de Lídia. Ele está abrindo o coração para quê? Para que ela entenda. Aí tem gente que se pega aqui, por exemplo, nesse pedaço, e temia a Deus, como se ela já fosse crente. Não, ela ainda não era crente. Temer a Deus não significa que a pessoa já era crente. Na continuidade vai dizer que ela foi batizada, por exemplo. Ela se rende a Cristo. A ideia de temor é porque era uma pessoa que, por mais que ainda não tivesse Jesus no coração, lembra aquela ideia da depravação total, que não é intensiva? Por mais que ela ainda não fosse uma crente regenerada, era uma pessoa que tinha, né, um comportamento melhor do que muito crente. Se vocês observarem muitas outras culturas, como, por exemplo, os povos orientais, né, lá da região da China, Coreia do Sul, nós temos ali pessoas com um comportamento muito mais ético do que o povo ocidental. Respeitam os mais velhos, obedecem uma certa quantidade de leis. Você vai na Europa, às vezes tem lá uma catraca para passar, e se for aqui no Brasil, a pessoa não paga, né, dá um jeito de passar, mas lá não, o pessoal segue direitinho. Então tem algumas questões éticas que as pessoas seguem, não precisa ser crente para seguir. Então a ideia aqui de ser temente a Deus é nesse sentido, tanto que depois ela é batizada no contexto seguinte. Mas o fato que eu quero chamar a sua atenção é o que Deus está fazendo, abrindo o coração de Lídia para ela entender a mensagem do Evangelho. Porque quando Deus faz isso e abre o coração para que a pessoa compreenda, qual é o segundo estágio da graça? Graça convencedora. João 16, 8, Jesus diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que a pessoa compreende esta mensagem e o seu arbítrio que está escravizado pelo pecado, agora é liberto pelo poder da graça de Deus, ela toma a sua decisão. Ela diz sim ou não, ela aceita ou rejeita esta oferta graciosa de Deus. Se ela disser não, continua no seu estado de alienação espiritual, de morte espiritual. Mas se ela diz sim para o chamado de Jesus, para a obra da graça de Deus, Deus regenera, justifica e salva esta pessoa para o poder da sua glória. E aí sim, nós temos aqui então Romanos 5:1, justificados, pois pela fé tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque isso aqui mostra até a ordem das coisas. Nós somos justificados pela fé. A fé não vem pela justificação, não vem depois. Nós somos justificados pela fé. Eu respondo com fé e Deus opera justificação. Então, a nossa ordem aqui, como a gente trabalhou, fé e arrependimento antes desta regeneração e dessa justificação, é o que esse texto de Romanos 5:1 e vários outros dizem para a gente. Eita, já estourei bastante, né? 1 Coríntios 6:11, sobre a graça glorificadora. Aliás, santificadora. E tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados, santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. E a maneira como ele conjuga o verbo santificados aqui, gente, é de uma coisa que acontece instantaneamente. Não é de uma coisa que está acontecendo, porque a santificação tem duas naturezas, algo instantâneo e algo progressivo. São duas naturezas da santificação mesmo. Mas nesse caso ele diz, vocês foram santificados, aconteceu algo instantâneo na vida de vocês. Deus operou alguma coisa nova na vida de vocês, Ele vos santificou. E aí, gostaria muito de falar sobre isso, mas não temos tempo. Glorificadora, 1 Coríntios 15:54. Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória.
E chegamos então aqui no nosso último ponto, da perseverança. No calvinismo, então, já que Deus escolheu a pessoa na eternidade passada, essa pessoa não tem como se apostatar da fé. Uma vez salvo, salvo para sempre, sempre salvo. Para nós, não. Nós entendemos que essa pessoa pode vir a se apostatar da fé. Pode cair da graça, apostatar da fé e perder a sua salvação. É o que eu comentei aqui, que no arminianismo existe aí uma discussão. Aí tem até uma discussão histórica que eu não vou entrar aqui porque não dá tempo. Mas vamos aqui analisar alguns textos mostrando sobre a possibilidade de apostasia. Tem muitos outros, mas como o nosso tempo é curtinho, algumas delas apenas. Hebreus 10, 39, por exemplo, é um dos textos que são mais interessantes. Porque o autor dessa carta diz assim: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Está fazendo aqui uma colocação de duas realidades extremas. Não somos daqueles que recuam, rupostole, de uma pessoa que abandona, que deserta, que retrocede. E retrocede para onde? Para a apolia, para a perdição, para a condenação eterna. Nós não somos desses, então, que estavam indo numa direção e aí, de repente, no meio daquele caminho, recua, deserta e vai para a direção contrária, de perdição. Mas nós somos de quem? De qual grupo? Daqueles que creem para a conservação da alma. E aqui a palavra conservação tem a ver com a ideia da eternidade em Cristo. Esse outro texto também é bem interessante, 2 Pedro 2, 20 ao 22. Porque se depois de terem escapado das contaminações, e aqui a palavra contaminações, miasma no grego, das contaminações do mundo, pelo conhecimento, epignosis, do Senhor, Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido, ou não conhecerem, epignosco, o caminho da justiça, do que conhecendo, a mesma palavra, epignosco, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Veja bem comigo aqui algumas questões importantes. Primeiro, a maneira como ele diz aqui, dos falsos profetas que escaparam das contaminações do mundo. A palavra miasma é uma palavra para trazer uma ideia de uma coisa bem nojenta para você. Imagine alguém entrando num local onde todos estão, desculpe a expressão, mas é porque esse é o sentido mesmo do texto, um local onde todo mundo está defecando e você tem que entrar ali para limpar aquela sujeira. Esse é o significado da palavra contaminação, gente. E ele está dizendo que essas pessoas escaparam da contaminação do mundo. Mundo aqui, o sistema caído. Essas pessoas escaparam do conhecimento do mundo como? Por meio do conhecimento do Senhor. E a palavra epignosis é uma palavra que mostra um conhecimento legítimo. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui outras palavras que falam sobre conhecimento, e aí dá para você entender. E depois essas palavras vão se repetir. Você viu ali epignosis, epignosco, não é? Que é um conhecimento legítimo. Essa pessoa, ela escapou das contaminações do mundo, e depois o que aconteceu? Foi vencida e envolvida por essa contaminação novamente. E aí, por que ele diz aqui nesse último texto, né, que se cumpre um provérbio popular da época? O cão voltou ao vômito e a porca lavada voltou para o chiqueiro. Exatamente por causa dessa ideia aqui da contaminação, daquela linguagem de uma coisa horrível, imunda. Só de imaginar um cachorro lambendo o vômito já faz a gente passar mal. Eu lembro quando meu filho era mais novinho, isso é coisa de homem. Meu filho era mais novinho, e aí um dia de madrugada ele levantou passando mal, vomitou. E a minha esposa falou, vai lá resolver. Eu levantei e fui lá, quase vomitando junto. Isso é coisa de homem. Só homem que faz isso, né? Mulher não tem esse problema. Fui lá, limpei e tal. Aí ficou mais ou menos limpo, né? Você sabe como é que homem é. Voltei para a cama. Aí minha mulher perguntou, limpou? Eu falei, limpei. Deixa eu ir lá olhar. Foi lá olhar, você não limpou nada. E eu estava quase vomitando. Só de imaginar aqui a cena, o cão lambendo o próprio vômito, já dá nojo. Essa é a linguagem que ele está falando. De alguém que foi lavado como a porca, que foi limpo, que foi santificado e que agora voltou para aquelas mesmas contaminações. Aqui a gente tem aquelas palavras diferentes,
né? Ido, gnosco, epignosco, que são palavras gregas para falar sobre o conhecimento. As duas primeiras falam de um conhecimento mais genérico, de um conhecimento mais aberto, mas a terceira fala de um conhecimento específico. É aquilo, você sabe que é aquilo. Não tem como não ser aquilo. Então, não é, por exemplo, um conhecimento intelectual que eles foram salvos ali, que eles saíram da contaminação do mundo. É o conhecimento salvífico de Jesus. Eles entenderam quem é Jesus. Eles entregaram a vida a Jesus. E depois abandonaram este conhecimento e se envolveram novamente naquelas contaminações do mundo. Amém. Eu queria chegar aqui só na segurança da salvação, mas vamos lá. Okay, Talvez alguém pergunte. Deixa eu falar uma coisa. Eu estava nos Estados Unidos saindo de um evento e serviram para mim um salgadinho lá que estava sendo lançado. Eu comi aquilo, corri no supermercado e comprei mais porque o negócio era bom. Eu até peço perdão a você, mas eu acho que a gente precisava passar um dia inteiro contigo aqui, cara. Fantástico, excelente. Glória a Deus. Excelente. Uma coisa assim que... Eu estava falando com o pastor Emerson ali, nós vamos marcar para começarmos um dia às 8 da manhã e terminarmos às 10 da noite. Porque a coisa é muito profunda, muito forte. E às vezes as pessoas, principalmente na nossa denominação, desvalorizam muito aquilo que nós cremos. Então a ideia hoje foi dar uma amostra para esse povo. Mas a verdade é essa, é colocar em vocês o desejo de quererem aprender mais sobre a nossa teologia. E vamos ter um tempo de pergunta, por isso que eu estou fazendo essa parada. E eu gostaria de começar esse tempo de pergunta, eu fazendo a pergunta. Okay. Eu estava lendo essa semana um livro que eu ganhei, e que talvez você ainda vá receber, porque está sendo lançado no Brasil, de Mildred Banks Wincott. Em seu livro Uma Teologia do Amor, ele afirma que o amor é a mensagem basilar da graça. João 3,16 afirma que Deus amou ao mundo, amou a todos de tal maneira. Isso então, como fica o calvinismo que ele exclui e não inclui? Em relação a todos os homens e o amor de Deus. E, completando, lendo o seu livro ontem que eu comprei, e já comecei a me deliciar com ele, na página 141, você fala sobre o calcanhar de Aquiles do calvinismo. Eu gostaria que, em 3 ou 4 minutos, você nos falasse sobre isso. Você só está me passando missão impossível hoje. A questão do amor, né? Nessa palestra que eu indiquei para vocês, sobre a questão da eleição, eu começo falando um pouquinho sobre a construção do conhecimento, né? Dos dois sistemas. O calvinismo, ele parte, a gente chama isso aí na área intelectual, acadêmica, né, de epistemologia, né? Essa palavra complicada é a ideia da construção do conhecimento. Então, o calvinismo, ele constrói a sua teologia a partir da ideia da soberania de Deus. Aí tem um livro meu mais antigo, chamado Introdução à Teologia Armínio-Wesleyana, que é um livro mais fininho, não tenho dele comigo, infelizmente. Eu até faço um trocadilho, né? Ao invés de soberania, eu falo, isso aí é soberbania. Porque a ideia é que Deus elege do jeito que Ele quer, faz do jeito que Ele quer, isso não é soberania, isso é tirania. Então esse é o problema. E a nossa teologia, ela é construída a partir dessa perspectiva do amor. Então a nossa epistemologia é do amor. Nós construímos a nossa teologia com a ideia do amor. John Wesley, muitas vezes vai dizer, no seu sermão Livre e Graça, né, tem uma citação dele, que ele comenta assim, não existe na Bíblia nenhum texto dizendo que Deus não é amor. Pelo contrário, né, gente? A Bíblia diz que Deus é amor. Então lá eu explico sobre aquela questão do amor, do ódio de Deus, né, o que significa, o que é. Porque nós também não podemos criar uma teologia manca e apenas achar, não, Deus é amor e vamos só falar do amor. Isso aí também traria um problema para a gente, porque Deus também um dia há de manifestar a sua ira sobre os filhos da desobediência. Então, a teologia, ela precisa estar de uma maneira equilibrada, porque Deus, nos seus atributos, está em harmonia perfeita. O Deus que é amor também é fogo consumidor. Não é? Então, são questões que precisam estar mais bem explicadas. Mas, obviamente, nós começamos a nossa construção de conhecimento a partir da ideia do amor de Deus, que é a primeira pergunta. A segunda é do calcanhar de Aquiles. O que é o calcanhar de Aquiles do calvinismo?
Eu apresentei para vocês aqui vários versículos falando sobre a maneira como Jesus morreu por toda a raça humana. Ficou claro para vocês aqueles textos? Dá para ver que Jesus morreu por todas as pessoas da raça humana? Aquilo é um calcanhar de Aquiles do calvinismo, é um ponto fraco. Tanto é um ponto fraco que, por exemplo, se você analisar historicamente, nós temos pessoas que mudaram de posicionamento, saíram do calvinismo e se tornaram arminianos exatamente por causa disso, porque o calvinismo é todo um sistema lógico, interligado. Todos os 5 pontinhos estão interligados. Destrói um, destrói todos. Existiu uma outra modalidade de calvinismo, até hoje, na verdade, existe, chamada amiraldismo, por causa de um outro estudioso francês chamado Moisés Amiraux. E o que acontece? Ele criou a modalidade do calvinismo de 4 pontos. Ao invés da expiação limitada, ele crê na expiação ilimitada. Então tem uma minoria de calvinistas que acreditam nisso. Mas esse é o ponto fraco, porque se você destrói um dos axiomas, ao mesmo tempo você desmorona com todos. Porque perde o sentido. Por que Jesus vai morrer por todos? Se ele não ama todos de maneira igual. Se ele não salvou a todos, ele vai desperdiçar o sangue dele no Calvário por todos? Então, por isso que é o calcanhar de Aquiles. É a fraqueza do calvinismo. Ok. Alguém quer fazer uma pergunta? Opa! Então, aqui. Aí. Muito bem. Pastor Vinícius Couto, com relação à perseverança condicional ou à segurança da salvação, me parece que Armínio ele morre sem fechar esse ponto. Se o senhor puder discorrer um pouquinho sobre isso. Isso. Realmente existe uma grande dúvida sobre essa questão. E hoje em dia já existem vários livros em português para debater isso. Por exemplo, eu acredito que Armínio não fechou essa questão. O último texto que Armínio escreveu está no volume 1 das suas obras traduzidas já para português, que são as declarações de sentimentos. Você pega lá no meio do livro e tem esse pedaço. E lá ele vai falar sobre a questão da perseverança dos santos e vai dizer que isso daí precisa estudar melhor, que ele não se posiciona. Então, para mim, ele não fechou, ele ficou ainda em dúvida. O que acontece, gente? Em 1610, um pouco depois que Armínio morre, aqueles remonstrantes que a gente comentou aqui agora há pouco, eles publicam 5 artigos. E aqueles camaradas foram alunos de Jacó Armínio. E nos 5 artigos que eles publicam, o 5º artigo falando sobre perseverança dos santos, eles vão praticamente assim copiar, quase que Ctrl-C, Ctrl-V do que Armínio disse. E vão dizer também que é preciso estudar melhor e tal, não sei o quê. Só que quando chega lá em 1618, no Sínodo de Dort, eles já apresentam os artigos revisados, inclusive é o anexo do livro que eu trouxe ontem, é um dos anexos. Lá eles já revisam e se posicionam, porque subentendemos que eles já estudaram, já entenderam que o cristão pode cair da graça e perder a salvação. Em 1621 tem um outro documento maior que eles reafirmam a possibilidade de apostasia. Mas, nesses textos aí, a gente tem essa dúvida. Aí tem alguns estudiosos, por exemplo, Stephen Gunter, que esteve no Brasil recentemente, e ele estudou na Holanda, e ele fez ali uma tradução das declarações de sentimento do Armínio do holandês. Porque o que a gente tem no português, gente, olha que coisa. As obras de Armínio foram escritas em holandês, foram traduzidas para o latim, do latim foram traduzidas para o inglês, e a nossa é do inglês para o português. Pode haver uma variação grande, né? Embora eu peguei lá o texto também no latim, não vi assim que, tanto lá no livro eu comento, tem uma coisa absurda aqui, tem vários outros textos num contexto mais geral, que mostram que Armínio provavelmente não se definiu mesmo, né? Mas, enfim, o Stephen Gunter é uma das pessoas que vai tentar argumentar, né, de que o texto ali mostra que Armínio cria. É um negócio estranho de se dizer, né, mas eles vão dizer isso daí, ele e mais outros estudiosos, que Armínio cria na possibilidade de apostasia, mas não na realidade da apostasia. Olha que estranho, o crente pode cair, mas na prática ele não cai. Então, para mim, ele não crê na apostasia. Se pode, mas não acontece na efetividade. Outros estudiosos, tem aí também como é que é o nome dele? Esqueci agora. Ele esteve no Brasil também no ano passado. Escreveu aí a Teologia de Jacó, Teólogo da Graça, Jacó Armínio, Teólogo da Graça. Macol, e são 2 autores. O outro me fugiu aqui, deu um branco. Mas eles também vão advogar essa posição. E tem um outro teólogo nazareno que já morreu, que é irmão da Mildred Bangs, aí que você citou, que é o outro Bangs lá, que fugiu o nome dele aqui agora também, que é uma biografia de Armínio, Carl Bangs. Ele também defende essa ideia de que Armínio se posicionou com a possibilidade de apostasia. Então a gente tem aí uma queda de braço,
O Roger Olson, que é outro também estudioso lá dos Estados Unidos, pensa como eu, que Armínio não se posicionou. Então tem uma briga aí no meio acadêmico se ele posicionou ou não. Mas eu acho que isso aí é uma discussão mais irrelevante. Ok. Quem é? Próximo. Lá no fundo, lá, ó. Só para avisar os irmãos que nós vamos até 11h30. Olá. O assunto é denso, hein, pastor? Tá? É ruim não ter a tréplica, porque eu posso falar coisas aqui e eu estou no auditório onde eu sou. Tá? Me converti também à expressão de Armínio quando a conheci, mas eu nasci num berço batista. Eu acho que na minha chupeta tinha diversos textos calvinistas. Então faz a pergunta, minha isso. amada. Vamos lá. O pastor citou um texto de Romanos 9. E se referiu, tá, àquele aspecto onde Paulo cita já uma conversa de Deus com Moisés, né? Aquela eleição de Esaú e Jacó. E o pastor se referiu a isso como sendo uma condição, uma analogia a uma raça, uma proposta para um povo. Um povo será escolhido e o outro não escolhido. Porém, o fato é que duas crianças, antes de nascerem, elas foram escolhidas. Uma para um propósito divino e outra não. Tá? Isso está lá no texto. E o Papa do Calvinismo no Brasil, o pastor deve ouvir muito, o Augusto Nicodemos, né, utiliza muito esse texto, e ele lê até o 14, eu acho, porque depois, a própria Bíblia, o próprio Paulo, ele expressa, ele vai falar em vasos, e o oleiro pode fazer vaso para o bem e para o mal, e daí, se eu quiser fazer o vaso para o bem e para o mal? E mais tarde ele fala que pode também olhar para um povo e falar, esse povo não era, mas esse povo agora é. E daí se eu quero que esse povo seja? Então, eu acho que nenhum nem outro... Tá? Pergunta, irmão, pergunta. Nenhum nem outro Tá. A resposta, tem espaço para os dois. A resposta para isso é muito grande, eu vou tentar sintetizar o máximo possível. Olha só, um primeiro erro, e os calvinistas nem todos concordam que Romanos 9 está falando ali de eleição individual, nem todos. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia Shed, comentada aí, ele mesmo é uma das pessoas que não concordam e crê como nós que ali a eleição é corporativa. E tem outros calvinistas também. Tem um artigo que eu apresentei no meu mestrado, no meio do monte de calvinista, e o pessoal não retrucou, não, porque realmente, analisando o contexto geral, não tem como não entender Romanos 9 à luz da corporatividade. Mas vamos lá para você entender. Primeiro, o pano de fundo. Aquilo que eu falei, há uma tensão, há uma briga de judeus e gentios. Judeu considerava gentio como um povo completamente impuro. A maneira como ele considerava o samaritano, ele considerava o gentio. Por que quando Jesus, em João 4, se encontra com a mulher samaritana e pede água, ela fala, como é que pode, você sendo judeu e eu samaritano, você vem me pedir água? Porque para um judeu, dividir um copo, ainda que tivesse limpo com o samaritano, tornaria ele impuro. E ele teria que passar por todo aquele ritual de purificação. Então, conviver essas duas etnias dentro da mesma comunidade não era fácil. Paulo escreve a carta com o objetivo de explicar esse problema, né, de que eles deveriam se resolver e de que ninguém era melhor do que ninguém. Então, assim, entendendo esse propósito e esse pano de fundo, Paulo escreve a carta aos Romanos da seguinte maneira, capítulo 1 a capítulo 3, universalidade do pecado. Não só gentio é pecador, judeu também é. Mas se o gentio é pecador... se nós também somos pecadores, como é que fica a salvação? Capítulo 4 e 5 ele responde essa questão, mostrando que a salvação não é por obra, é pela graça mediante a fé. Então ele trabalha 4 e 5 sobre a justificação. Mas se é pela justificação, pela fé, então como é que se dá a questão da santificação? Então não preciso ser santo? Que diremos, pois? Pecaremos ainda mais, para que abunde ainda mais a graça de Deus? Aí no capítulo 6 ele trabalha a santificação. Bom, se nós temos que ser santo, qual é o padrão da santidade? De onde vem a santidade? A santidade tem que vir de algum material que vai dizer para a gente o caminho da santidade. Não é da lei? Aí Paulo vai mostrar que sim. E por isso, no capítulo 7, ele mostra que a lei é boa, que a lei é santa, que a lei é importante, mas é ineficaz para a salvação. De modo que o que eu quero fazer, eu não consigo, e o que eu não quero, eu acabo fazendo. E aí o que acontece então? Então ninguém vai poder ser salvo, já que ninguém consegue obedecer 100% da lei divina? Não, também não é uma verdade. Porque no capítulo 8 ele trabalha a segurança da salvação. Não a incondicionalidade da salvação, mas a segurança da salvação. E aí, já
que ele explica todas essas questões agora para aquele povo. No capítulo 9, ele vem explicar exatamente essa questão corporativa, né? Que tanto judeus quanto gentios foram escolhidos por Deus para fazer parte dessa aliança, que ele amplia agora esta nova aliança. Aí, ó, a questão aí, por exemplo, de Esaú e Jacó. Nesse mesmo texto aqui que ele diz, amei Jacó e aborreci Esaú, ele está fazendo uma citação de Malaquias capítulo 1. E lá em Malaquias, leia depois o texto. Malaquias está falando ali sobre dois povos. Ele está dizendo, o povo está questionando Deus. Não, o Senhor diz que ama a gente, mas não ama. Porque se amasse, a gente não estava passando todos esses problemas. E o que Deus responde? Eu amo vocês. Vocês não lembram que eu amei Jacó e aborreci Esaú? Então ele está falando de duas nações, de dois povos, Israel e gentios. Aí na sequência de Romanos 9:13, Paulo vai fazer uma citação de Gênesis. O mais moço o mais velho vai servir ao mais moço. Só que vamos pensar aqui, ó. Você conhece a história de Jacó e de Esaú. Aconteceu o cumprimento disso em vida dos dois patriarcas? Algum dia, Esaú, como pessoa, serviu a seu irmão Jacó? Como pessoa, aconteceu isso? Não, mas na história da Bíblia, se você continuar lendo, e depois quando o povo sai do Egito, e tem lá aquela questão, né, do falso profeta Balaão, lá ele dá outra promessa, outra amostra de que um dia este povo serviria ao povo de Israel. Isso vai acontecer lá no reinado de Davi, quando eles subjugam os edomitas, que são os descendentes de Esaú. E ali sim, o mais velho serve ao mais moço. Então, à luz da história da Bíblia, a gente tem que comprovar isso daí. Agora, no livro que eu passei ontem, tem um capítulo específico sobre isso, e na palestra que eu indiquei para vocês também, eu explico com mais tempo, né, essas questões aí. Ok? Última pergunta. Essa é a última. Pastor, falar isso em 5 minutos é... aqui é só uma questão histórica também, pastor. O Tiago Armínio, ele anteriormente ele era calvinista, e ele foi escolhido para defender o calvinismo contra, né, uma outra teoria que se opunha. Eu gostaria que o irmão falasse rapidamente sobre isso também. Sim, no meu livro, quando o pastor perguntou aqui sobre a questão do calcanhar de Aquiles, essa é uma das questões que eu comento lá, né, de Jacó Armínio tendo sido alguém da escola calvinista e modificando a sua posição, né, porque, na verdade, também existem duas teorias sobre isso, viu, gente? Da mesma maneira como eu apontei para vocês aqui, sobre a dificuldade que a gente tem hoje de fechar a questão, se Armínio cria na possibilidade de apostasia ou não, nós também temos uma dificuldade histórica de confirmar se ele mudou de posição ou não. Eu acredito que ele mudou de posição, e tenho vários registros de biógrafos, historiadores também, que falam sobre isso lá no material. Então, como se deu essa questão? Um leigo da época, lá na Holanda, chamado Koenraad, começou a se posicionar contra a maneira como os calvinistas defendiam a sua doutrina. E esse leigo começou a espalhar vários panfletos, várias questões, e Armínio teria sido, então, convidado, para poder debater com esse camarada que estava ensinando aquilo que era contra, né, a doutrina hegemônica da época. Então, quando Armínio pega os textos dele, começa a analisar, começa a ler, esse cara aqui está certo em algumas coisas. Meio que ele muda de posição, e então ele sai daquele sistema calvinista, talvez não supralapsariano, talvez infralapsariano, e venha para um sistema que não era totalmente novo também. Ele investiga os pais da igreja, ele investiga outros estudiosos medievais e chega à conclusão, né, de que aquele sistema era o mais adequado, o mais correto. E muda de posição, criando um sistema. Na verdade, ele não criou um sistema, mas seus seguidores deram sequência, né, ao seu pensamento, que é conhecido hoje como arminianismo. Mas nós temos também outras escolas que pensam aí sobre a posição de Armínio sobre isso e dizem que ele nunca foi calvinista, o que eu acho muito difícil, né, mas, enfim, é outra posição. E aqueles mesmos autores que eu citei aqui agora há pouco, né, abordam essa ideia de que ele não tenha sido calvinista. Ok? Ok, nós queremos agradecer. Vamos ficar com questão de... Não, nós vamos marcar. Nós estamos assumindo um compromisso público de que nós vamos marcar com o pastor Vinícius, trazê-lo aqui e vamos esgotá-lo. A palavra é essa, vamos esgotá-lo. Porque é uma fonte riquíssima de informações e que vale a pena nós trabalharmos, que vale a pena nós esgotarmos ele. Então, nós ficamos com esse projeto que nós vamos montar. Esse ano já não dá mais por causa do final de ano, eu sei da sua correria de
de agenda também, mas para o início do ano nós vamos ter um dia inteiro sobre doutrina de santidade. Vamos chamar quem quer assumir o compromisso de estar presente, para estudar e se aprofundar naquilo que nós cremos, naquilo que é a verdade, que nós devemos acreditar cada dia mais. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Vinícius, nazareno, usa cavanhaque e é flamenguista. Quer coisa melhor do que isso? Quer coisa melhor do que isso? Vou dar uma salva de palmas para o pastor Vinícius, ele merece. Nós louvamos a Deus por esse tempo preciosíssimo, Vinícius. Foi preciosíssimo. Que as nossas igrejas do Nazareno façam mais isso. Te usem. E você possa ser uma bênção aonde Deus te colocar. Porque eu sei que Deus te levantou para que você seja uma bênção. E eu louvo a Deus pela tua vida. Pela capacitação que Deus te deu. E eu sei que você é um instrumento nas mãos de Deus para que possa restaurar muita coisa que tem que ser restaurada na nossa denominação, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Estenda as suas mãos, nós vamos orar pelo pastor Vinícius. Eu sei que ele precisa muito da oração neste momento, para que Deus possa estar usando ele. E já encerramos esse momento. Pai, queremos te agradecer pela vida do teu servo. Obrigado por tê-lo trazido ao nosso meio. Fomos tremendamente abençoados ontem com a palavra que tu deste através dele. E fomos maravilhosamente enriquecidos nesta manhã com as verdades que nós cremos e que pregamos. Que tu o capacites cada vez mais. Que tu uses de maneira tremenda, poderosa e maravilhosa. E que ele seja, Senhor, um arauto a pregar essa verdade que nós cremos aonde tu o colocares. Eu te louvo pela vida dele, abençoa a vida dele, a família, abençoa o ministério e te agradecemos por ele. E abençoamos a todos aqui nesta manhã. E obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Nego, benção.